Olá, meus estudiosos, tudo bem com vocês? Bom, o Conversas Aleatórias de hoje vai ser assunto relacionado assim sobre estudos, conhecimento, aprendizado e assim, sobre aquela sensação, não sei se eu sou a única pessoa ou se você também sente isso, que parece que quanto mais você estuda sobre determinado assunto, você tem aquela sensação, aquela impressão assim que assim precisa aprender mais ainda, ou que sabe muito pouco sobre aquilo. Mesmo que você saiba mais do que o resto dos seus amigos, do que boa parte da população mundial. Mas você estuda tanto sobre aquilo que diz, rapaz, parece que quanto mais eu estou estudando, mais dúvidas me surgem sobre este assunto e como é que eu posso dizer? E mais dificuldade eu tenho de aprender sobre esse assunto. Aí você procura várias fontes, né? Além da simples leitura de um livro, você vai procurar artigos científicos o mais atualizados possível. Procura vídeos em YouTube, podcasts, deixa eu ver outras coisas. Procura fazer cursos online ou presenciais sobre determinado assunto, porque você acha que assim precisa aprender mais. Vamos lá. Eu sou um cara que gosta muito de estudar a parte de cardiologia e oncologia, já que eu sou pós-graduado em reabilitação cardíaca e grupos especiais. Bom, eu sou um cara que venho estudando câncer há muito tempo, mas tem momentos que eu olho assim e eu, caramba, quando eu acho que eu tô dominando bastante o assunto, aí surge sempre alguma coisa que é difícil. Beleza, primeiro momento o conceito, como é o surgimento do câncer, como é a proliferação do câncer no nosso corpo e tal, os cuidados que devemos ter, os fatores de risco que devemos ou que conseguimos modificar, tal. Mas aí chega momentos que quando a gente vai ver sobre estadiamento, como é a classificação do câncer, o tipo de tratamento medicamentoso ou tratamento médico, né, de uma forma geral, tal, como a radioterapia, cirurgia, quimioterapia, tratamentos que auxiliam como exercício físico, nutrição, aí é que a gente parece que, assim, estou precisando aprender mais sobre isso. Estou precisando aprender mais sobre isso. Aí faz pós, tudo, mas mesmo assim, parece que tem aquela sensação. Eu tive uma época que eu ficava meio assim, eu, caramba, eu não entendo nada, eu entendo tudo, porque tá meio difícil. Mas depois eu fui vendo assim, principalmente com psicólogos e tudo mais, vendo que isso é natural do ser humano. Que é aquele negócio, quanto mais você domina um assunto, mais você vê que assim, precisa aprender mais sobre aquele assunto. Por exemplo, eu sou um cara que tem um pós-graduação também na área de fisiologia do exercício. Obviamente eu tenho que ter grandes conhecimentos em fisiologia humana. Mas assim, eu sei tudo de fisiologia humana, sei tudo de fisiologia do exercício? Obviamente que não. Já tive colegas de dizer que, oh, como eu era inteligente, que eu sabia de muitas coisas. Eu digo, eu posso saber de muitas coisas comparado a ele ou ela, mas assim, mas de uma forma geral, eu tenho muito o que aprender ainda. Que negócio. Não é que isso me torne menos inteligente ou mais inteligente que as pessoas, não. Eu estou dizendo assim, que à medida que a gente vai estudando ou aprendendo determinado assunto, para tentar dominar aquele assunto, a gente vê que assim, poxa, aprendi muita coisa, mas ainda não aprendi tudo. E eu vejo que isso é normal. Sabe aquela frase de Sócrates? Só sei que nada sei. Pronto, isso se aplica bem a boa parte das pessoas. Conheço pessoas que são mestres em, em empreender algo, ensinar algo sobre empreendedorismo. Mas assim, sempre tem muitas coisas que vão surgindo ao longo do tempo da vida do empreendedor. Teve período que para abrir um negócio só bastava ter a boa vontade. E pronto, juntar dinheiro e guardar dinheiro. Só que depois vê que não adianta só abrir e juntar dinheiro.
tem que saber como aplicar aquele dinheiro, capital de giro, sobre como investir aquele dinheiro para render mais ainda. Talvez criar ou desenvolver aplicativo para ajudar no seu negócio, ou se cadastrar em algum aplicativo. Por exemplo, se for uma coisa de comida, é bom fazer um cadastro no iFood, por exemplo, que isso facilita os pedidos e a entrega, um exemplo. E dentre muitas outras coisas, tal, e sempre está se atualizando para não ficar estagnado demais, ou de repente aparecer aí um concorrente que cria uma coisinha que é um pouquinho mais inovadora do que a dele e o negócio dele alavanca enquanto que o seu fica para trás e muitas vezes pode levar você à falência, né? Enfim, para você ver, sempre a gente tem que, assim, aprender, obviamente, conhecer o básico de determinado assunto, depois se aprofundar mais ainda e depois se atualizar, se inovar ou renovar o seu negócio, tá certo? Ou os seus estudos. Isso daí é muito comum. Eu ficava incomodado de ser um tipo de pessoa. Caramba, eu aprendi já tanta coisa de fisiologia humana, fisiologia do exercício, cardiologia, exercício físico, né, aplicado à cardiologia, é, sobre oncologia, mas parece que quanto mais eu estudo, parece que menos eu sei. Pelo menos eu tinha essa sensação. Não é que menos eu sei, é porque eu sei que as coisas vão além do que eu sei, do que eu aprendi. Óbvio que se eu conversar com minha esposa sobre oncologia, que ela não é da área da saúde, eu sou um cara que estuda muito sobre oncologia, óbvio que eu vou saber mais coisa do que ela. Mas, por exemplo, se eu for conversar com um médico oncologista mesmo, que fez residência tudo, já teve trocentos pacientes aí oncológicos, obviamente eu vou saber bem menos que ele, por mais que ele esteja disposto a me ajudar e talvez eu chegar a um nível de conhecimento próximo ao dele. Mas vai ter outra pessoa por trás que vai saber mais do que ele e vai saber mais do que eu. Mas não é aquele negócio, não é que eu estou deixando de aprender, pelo menos era essa sensação que eu tinha, ou deixando de saber as coisas. É porque o conhecimento muitas vezes é ilimitado. O que foi utilizado de conhecimento há 100 anos atrás é como se diz, é basicão hoje. Há 100 anos atrás era muita coisa. Hoje é basicão. Tomar vacina hoje, por exemplo, é algo básico, não é? Não é algo básico? Tomar vacina hoje. Que a gente sabe os benefícios da vacinação. Há 100 anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos. Talvez isso fosse algo assim para deixar a pessoa com o pé atrás. E normal. É assim. Isso serve para muitas coisas, até as coisas do nosso dia a dia. Para a gente praticar um esporte, para a gente aprender sobre literatura, por exemplo, sobre educação e empreendedorismo, tecnologia. Bom, eu sei, por exemplo, usar um Word, um PowerPoint, é, um pouco de Excel, mas eu tenho amigos que não usam mais isso. Eles simplesmente desenvolveram aplicativos ou sabem usar aplicativos que fazem coisas melhores do que esses, esses programas que eu acabei de citar. Porque assim, você aprende uma determinada coisa, começa pelo básico, obviamente, que muitas vezes é um conceito, e vai avançando até que chega um momento que assim, você já está com um nível de conhecimento excelente, mas assim, não atingiu o máximo de conhecimento. Por isso dá aquela sensação de que quanto mais eu estudo, parece que menos eu sei. Não é que você menos sabe, é que você já tem um nível de conhecimento muito bom sobre determinado assunto, mas você está vendo que assim, não vai conseguir saber de tudo, não consegue saber de tudo, não vai conseguir saber de tudo, e assim, e vai tentar dentro do possível e melhorando cada vez mais, conhecer cada vez mais. E claro, usar o que já sabe para o bem seu ou da sociedade, tá certo? Então, é aquele negócio. Não é que você menos sabe, é que você já tem um nível de conhecimento comparado à maioria da população em determinado assunto maior do que os outros, um determinado conhecimento maior do que os outros em determinado assunto,
Mas chega um momento que aquele negócio, você ou vai ter que aprender mais coisa, caso queira aprender, ou então vai ver que assim, chega num ponto que é aquele negócio. Ou você só vai aplicar aquilo, ou se você quiser aplicar mais coisa, vai ter que estudar mais. E o conhecimento, pelo visto, é ilimitado em muitas coisas, tá certo? Isso é normal. Você nunca vai saber de tudo. Ah, mas tem pessoas que acham que sabem de tudo. Foi um vídeo que eu tinha feito antes daqui, né? Pessoas que acham que sabem de tudo. Mas é aquele negócio. Achar é uma coisa, ter certeza é outra. E como Sócrates disse, só sei que nada sei. Tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo e faça o CCC. Curta, comente e compartilhe. Tá certo? É isso. E até um próximo Conversas Aleatórias. Fui.